Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E nós vamos juntos a partir de agora com as notícias dessa quarta-feira. O preço do cafezinho e de outros alimentos importantes na mesa do brasileiro disparou em 2021. Apesar da alta, o avanço da chamada inflação dos alimentos recuou na comparação com 2020. A Conab divulga nova estimativa para a produção de grãos da próxima safra, uma previsão que caiu na comparação com a previsão anterior, mas que ainda aponta safra recorde, acima de 280 milhões de toneladas. Em Minas Gerais, dispara o número de cidades em situação de emergência e são mais pontos de interdição nas estradas, consequência das chuvas que atingem o estado. E está prevista para amanhã a chegada ao Brasil do primeiro lote com vacinas contra a Covid-19 destinadas a crianças de 5 a 11 anos de idade. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta já começou. O preço do cafezinho foi o que mais subiu e contribuiu no setor alimentos para a disparada da inflação do ano passado. Os preços do açúcar e do frango também tiveram forte alta em 2021. Uma parte do prato feito do brasileiro e o cafezinho ficaram mais caros em 2021. E não foi pouco, não. Os números do IPCA, a inflação oficial do país, divulgados esta semana pelo IBGE, apontam que, principalmente em consequência de problemas com o clima e de redução na oferta, alguns produtos tiveram registrada forte alta no ano passado. Os mais impactados foram o cafezinho, que subiu 50,2%, o açúcar, 47,87%, o frango com alta de 29,8% e o tomate 18,6%. Mas, se houve aumento de preços que deixou o consumidor preocupado, no caso de outros produtos, os preços até caíram. Foi o que aconteceu com a dupla preferida no prato do brasileiro, o arroz e o feijão. O preço do arroz teve recuo de 16,88% e o do feijão caiu 8,12%. O preço do óleo de soja, que disparou em 2020, teve avanço bem menor no ano passado, de 4,16%. No caso das proteínas animais, uma curiosidade: a disparada no preço da carne bovina, que afastou muitas pessoas da busca por este produto nos supermercados, levou o consumidor à procura de frangos e ovos para manter a dieta. E com isso, os preços destes produtos também subiram muito. O do frango, como já citado, teve alta de quase 50% e o preço dos ovos avançou 13,2%. No caso da carne, especialistas e analistas do setor apontam que este ano o preço do produto deve recuar, mas ainda com valores de difícil acesso a boa parte da população. A causa principal disso é o dólar muito valorizado frente ao real, que direciona a produção brasileira às exportações e pressiona os preços da carne no mercado interno. Apesar disso, de tantos aumentos, a inflação dos alimentos recuou no ano passado em comparação com 2020. Caiu de 14,9% registrada em 2020 para 7,9% no ano passado. E a previsão para a safra 2021-2022 do país caiu em consequência principalmente da forte estiagem, que atinge parte do sul do país. Os números divulgados esta semana pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, indicam que a produção de grãos para a próxima safra deverá chegar a 284,39 milhões de toneladas. É um recuo nas estimativas, se o número for comparado às previsões de dezembro, que apontavam uma safra com 291,07 milhões de toneladas. A queda na previsão para a colheita é consequência do clima, da forte estiagem que atinge áreas importantes nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, dois dos principais produtores de grãos do país. Mesmo com recuo na estimativa, se confirmado o atual volume previsto de produção, a colheita da próxima safra deverá registrar um aumento de 12,5% na comparação com a safra anterior, um recorde na produção de grãos do país. No cultivo da soja, a projeção da Conab para a próxima safra aponta a produção de 140,5 milhões de toneladas. Estava em 142,8 milhões de toneladas na previsão anterior.
Mesmo assim, é 2,3% a mais em comparação com o que foi colhido na safra passada. Para o milho, a previsão de produção indica 112,9 milhões de toneladas, 29,7% a mais que na safra 2020-2021. Agora vamos falar de novas tecnologias e da influência delas, principalmente as novas gerações. Olha só, gente, um aplicativo que virou mania, principalmente entre os jovens e adolescentes, já é motivo de preocupação entre especialistas e profissionais de saúde. Veja o que está acontecendo. As personalidades da TV e do esporte tornaram o aplicativo uma febre entre os mais jovens. O TikTok ficou famoso pelas dancinhas, pelas brincadeiras e tudo muito rápido. É abrir, dar risada e lá vem outro vídeo. O Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade de Informação pesquisou. No Brasil, 46% das crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos têm conta no aplicativo. E olha que para abrir conta no TikTok é necessário ter no mínimo 13 anos. A pesquisa nacional vai seguir um novo rumo nos próximos dias. Saber do impacto dessa forma de comunicação entre as crianças e adolescentes brasileiros. Com base em pesquisas em outros lugares do mundo, já há constatação de que o TikTok funciona como uma máquina caça-níquel, aquelas de cassino. A cada vídeo que aparece é como se a alavanca da maquininha fosse acionada. A sensação de quem está no celular é a mesma de quem joga, a expectativa de recompensa. A quantidade de informações passadas num tempo tão curto leva especialistas a acreditar que as novas gerações vão sofrer com déficit de atenção. Em apenas 2 minutos, o TikTok apresenta 10 vídeos. A recomendação dos pais de agora é a mesma dos pais lá de décadas passadas, com o fenômeno dos programas infantis na televisão. Controlar o que o filho assiste e determinar tempo para tudo, em frente à TV e no celular principalmente. Imagina, a força aí das influências das tecnologias, até para a saúde das pessoas, Essa expectativa aí de mudanças até de comportamento aí das novas gerações. E a gente continua falando de saúde porque o Brasil é um país com números alarmantes de casos de depressão e ansiedade. E o mês de janeiro foi o escolhido pelos especialistas para dar um alerta importante à população. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo das Américas com o maior número de pessoas depressivas. Dados que preocupam os especialistas e levaram à criação da campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar sobre a saúde mental. Quem tem os detalhes sobre essa campanha pra gente é a Deise Benedetti, que é enfermeira. Deise, conta pra gente quando essa campanha foi criada e por que janeiro foi o mês escolhido. Então, Fabiana, a campanha Janeiro Branco, ela foi criada em 2014, por profissionais da área da psicologia no estado de Minas Gerais. Mas ela foi tendo um engajamento tamanho, que hoje ela ganhou proporções mundiais. Então, nós temos diversos países como Estados Unidos, Portugal, Japão, que aderem a essa campanha, O janeiro foi escolhido, o mês de escolha, porque ele marca, o início de um novo ciclo, Todo janeiro, geralmente as pessoas elas estabelecem as suas metas para o próximo ano, elas estabelecem os seus objetivos de vida e é um convite, então, para aproveitar, o branco, da folha em branco, em que você tem a oportunidade de escrever, novas oportunidades e você refletir sobre a sua vida, sobre como que está o sentido da sua vida, para trazer essa reflexão mesmo para a saúde mental. Deise, qual o objetivo principal dessa campanha e por que é tão importante falar sobre esse assunto? A pandemia ela mostrou que a gente falar sobre esse tema é de extrema relevância. As pessoas elas acabam ficando mais ansiosas, acaba levando a uma tristeza, a uma dificuldade no relacionamento e isso implica em complicações não só a nível individual, mas isso vai se estreitando com os laços, com as suas relações e acaba refletindo em afastamento de serviço, tanto que a gente tem a depressão como uma das principais causas de um afastamento mais longo do tempo de serviço, que acaba impactando em toda a nossa questão econômica também. Deise, quais ações estão previstas na campanha Janeiro Branco? Oficinas, palestras, abordagens de pessoas nas ruas, caminhadas, enfim, para que as pessoas elas parem e olhem, opa, saúde
saúde mental realmente é importante e a gente tem que falar sobre isso. Desde o que fazer para finalizar, se alguém está com algum sintoma que chama atenção ou conhece alguém que está com sintoma, o que fazer? Procure ajuda profissional, existem ajudas de diferentes custos, né? Então, desde ajudas gratuitas em que as pessoas elas podem procurar em centros universitários, em instituições de formação profissional dessas áreas, bem como redes, né, plataformas virtuais que a gente tem hoje, né, com o advento da pandemia, com preços bem acessíveis. Ok, Deise, muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Fabiana Vantuch, para a TV Evangelizar. Janeiro branco, né? Tempos modernos, todo cuidado aí à saúde mental da população, principalmente da população brasileira, que apresenta índices muito preocupantes quando se fala em depressão e ansiedade. Vamos para o intervalo, gente? No próximo bloco, a gente conta que disparou em Minas Gerais o número de cidades que declaram situação de emergência em consequência das chuvas fortes no estado. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o país. São 4 horas e 45 minutos da tarde e a gente começa esse bloco falando sobre a situação em Minas, né? Lá em Minas Gerais, 13 inquéritos já apuram quais eram as condições no município de Capitólio antes da tragédia que ocorreu no Lago em Furnas, as condições de segurança, de informações aos turistas e de gestão pública também. E também, por lá, a última vítima que sobreviveu ao acidente deixou o hospital. O Ministério Público de Minas Gerais anunciou ontem, terça-feira, a abertura de um inquérito civil para apurar a conduta do município de Capitólio, na tragédia que levou 10 pessoas à morte, no início da tarde de sábado, dia 8 de janeiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, será apurado se a Prefeitura cumpriu as obrigações de identificação, mapeamento e fiscalização das áreas de risco. Os promotores também querem saber se a população estava informada sobre os riscos dessas áreas. Esse é o terceiro inquérito aberto. Outra investigação já está em andamento pela Marinha, responsável por fiscalizar a navegação e estabelecer o ordenamento na orla dos cursos d'água. Enquanto as investigações correm, as vítimas do acidente seguem em recuperação. Hoje, a última vítima recebeu alta. Um jovem de 26 anos estava internado na Santa Casa de Passos. Segundo o hospital, o jovem era um dos pilotos de uma das lanchas atingidas. Ele passou por um procedimento na face ontem e teve alta hoje pela manhã. O Corpo de Bombeiros anunciou o fim das buscas por fragmentos corporais ontem, após uma reunião com os órgãos de segurança. Também em Minas, o número de cidades em situação de emergência mais que dobrou de ontem para hoje. As fortes chuvas já atingem fortemente 341 cidades. O problema é grave também em rodovias pelo estado. Só de ontem para hoje, as consequências das fortes chuvas pioraram a situação pelo estado de Minas. O número de mortes desde o início da chuvarada já contabiliza 24. Só nas últimas 24 horas, 10.854 pessoas ficaram desalojadas. No total, mais de 24 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Os números foram divulgados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado Mineiro e o cenário está cada vez mais crítico. Dos 853 municípios, 40% deles estão em situação de emergência e o risco de rompimento de diversas barragens deixa o estado inteiro em alerta. As rodovias mineiras também sofrem com as fortes chuvas que causaram no último final de semana o transbordamento de um dique da mina Pau Branco, uma das grandes mineradoras da região. A água reservada pela estrutura invadiu a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e atingiu veículos que passavam pela rodovia. E os últimos números divulgados pela Polícia Militar Rodoviária mostraram 139 pontos de interdição nas rodovias estaduais e federais.
Destes, 96 locais estão parcialmente interditados, enquanto 43 pontos estão totalmente bloqueados. A BR-040, que liga os estados do Rio de Janeiro a Minas Gerais, está com 3 bloqueios parciais. Nos quilômetros 562 e 563, Nova Lima, há risco de rompimento de barragem. No quilômetro 580, em Itabirito, a interdição é por causa do deslizamento de encosta. O bloqueio é da faixa direita no sentido Belo Horizonte. E ainda na BR-040, do quilômetro 582 ao 589, em Itabirito, o motivo da interdição parcial também é por causa do deslizamento da encosta. O bloqueio acontece na faixa da direita, no sentido Rio de Janeiro. É muito complicada, muito difícil, né, a situação em Minas Gerais. A gente muda de assunto agora. Nosso assunto é o combate à pandemia. Está prevista para amanhã a chegada ao Brasil do primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19. No total, nessa remessa, são 1.200.000 doses da fabricante Pfizer, que devem desembarcar em Campinas, no aeroporto de Viracopos. De Campinas, já começa a distribuição aos estados brasileiros e também ao Distrito Federal. A região Sudeste, onde está concentrada a maior parte da população do país, claro, é a que vai receber a maior quantidade de vacinas. No total, quase 40%, de todas as que chegam nessa primeira remessa de doses. E elas serão encaminhadas aos 4 estados da região, a partir dessa chegada aqui ao Brasil, desse primeiro lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19. E um levantamento feito pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aponta que cresceu a quantidade de pessoas afastadas do trabalho no setor. São funcionários contaminados pela gripe H3N2, que disparou, principalmente no Rio de Janeiro, lá por dezembro, e também por Covid-19. É uma situação muito preocupante e o Sérgio Júnior, que fala ao vivo de Curitiba, tem mais detalhes para a gente, Muitos pacientes contaminados, Sérgio, não apenas pela gripe, pela essa nova variante aí, H3N2, mas também pela variante Ômicron da Covid-19. E aí, como é que fica? Tantos funcionários afastados todas as semanas aí. Isso mesmo, Odilon, são 20% dos funcionários toda semana que são afastados. Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham no Pauta Aberta. 20% dos funcionários de bares e restaurantes estão sendo afastados desde a metade de dezembro do ano passado, onde novos casos da nova influenza H3N2 e também da Ômicron, do novo coronavírus, foram registrados. Esses registros, os primeiros, foram feitos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e também em algumas cidades do norte e nordeste do país. Esses casos vêm crescendo conforme as aglomerações foram registradas no Natal e também no Ano Novo em todo o país. Isso por conta de muitas pessoas que aglomeraram nas praias e também na casa dos familiares. Então, esse setor está sofrendo bastante porque a cada semana essas pessoas, esses colaboradores, 20% estão sendo afastados por causa, às vezes, de Covid, da nova gripe ou por consequência dos dois ao mesmo tempo, Odilon. Ô Serginho, a gente está falando apenas dos impactos em um setor da economia, Mas imagine quantos outros setores também atingidos, com pessoas afastadas. Agora também é uma situação, No caso do vírus da gripe, vale a gente destacar aí que chegou principalmente no Rio de Janeiro, no mês de dezembro, houve a disparada de casos, uma busca nas unidades de saúde, Mas esses casos se espalharam por São Paulo, chegam a todos os estados brasileiros, como você já destacou, e merece também um destaque aqui no nosso programa, que hoje, no Paraná, já foi decretado que a população vive numa situação de epidemia. É isso mesmo, com relação à gripe, Isso mesmo, Odilon. Hoje, mais cedo, o secretário de Saúde do Estado do Paraná, o Beto Preto, ele falou, se pronunciou sobre a nova epidemia da gripe, H3N2, que chegou no Paraná. Só que foram registrados 832 casos e 12 mortes. Esses testes foram feitos pela equipe, pela rede Sentinela no estado, onde existem 34 unidades em todo o estado, mas esse número, segundo a secretaria, é de 20 a 30 vezes maior que não foi registrado. Eles acreditam que esse número seja maior por conta de poucas unidades que estão fazendo esses testes. Então, a secretaria acredita que esse número
somente da influenza seja maior de 20% a 30%. Outra informação, Odilon, é que foi registrado o primeiro caso da variante Ômicron aqui no estado. Um jovem de 24 anos aqui de Curitiba foi diagnosticado com a nova variante Ômicron aqui no estado do Paraná. Então vale muito esse alerta. A secretaria, o Beto Preto, hoje falou, né, que a estratégia do governo do estado será alavancar as vacinas contra a Covid-19 e também contra a influenza, Odilon. Serginho, importante a gente destacar o que você acabou de falar, né? Uma subnotificação, principalmente dos casos dessa nova variante da gripe, né? Estima-se, existem os números oficiais, mas estima-se que o número seja muito maior, por isso a importância, né, de a gente reforçar um alerta, né? Uso de máscara em locais fechados a todo momento, uso de máscaras, não apenas para prevenção contra a variante Ômicron da Covid-19, que é muito mais contagiosa, mas também para evitar a contaminação por essa nova variante da gripe, né? Com certeza, Odilon. Inclusive, nós estamos aqui em uma unidade de saúde no centro de Curitiba, onde pessoas estão sendo vacinadas. Curitiba antecipou nessa semana a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e também Curitiba está vacinando contra a gripe também. Então, vale esse alerta, Odilon. Vacine-se. Você não vacinou ainda, procure um posto, uma unidade de saúde, vacine. Máscara, álcool em gel é fundamental e evite aglomerações. Tá certo, Sérgio, muito obrigado pelas suas informações, uma excelente fim de tarde aí para você e toda a equipe, tá certo? O Serginho trazendo todo esse alerta ainda com esses números alarmantes aí do aumento de casos, não apenas da variante Ômicron da Covid, mas também dos casos de gripe por todo o país e os impactos fortes no estado do Paraná. Bom, e depois de todos esses números alarmantes, né, que nos deixam em alerta, vamos trazer agora notícias dos cientistas que pesquisam o espaço. É porque um asteroide gigante vai passar perto da Terra na próxima terça-feira, dia 18 de janeiro. A NASA afirma que não há risco de colisão com o nosso planeta, mas os cientistas descobriram esse asteroide em 1994. Ele tem 1 quilômetro de largura. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol como os planetas. De acordo com as projeções da Agência Espacial Norte-Americana, pela rota que o asteroide segue, não vai atingir a Terra e nenhum outro corpo rochoso como este deve se aproximar do nosso planeta nos próximos 200 anos. O sobrevoo do asteroide gigante é esperado às 6 horas e 51 minutos da tarde da próxima terça-feira, dia 18 de janeiro, horário de Brasília. Segundo informações da NASA, o corpo celeste vai estar a aproximadamente 1.931.000 quilômetros de distância da Terra, com velocidade superior a 76.000 quilômetros por hora. Mesmo com esse tamanho todo, os cientistas afirmam que não será possível ver a olho nu. Mas ele não é o maior asteroide que passou pela Terra. O maior corpo celeste que passou por aqui foi o 3122 Florence, que voou e não colidiu com o nosso planeta no dia 1º de setembro de 2017. E ainda em setembro deste ano, uma espaçonave da NASA vai bater intencionalmente num outro asteroide para mudar o movimento dele no espaço. É um teste de tecnologia desenvolvida para desviar corpos celestes. É a conhecida Missão DART. É um corpo celeste, né, que já é objeto de estudo aí, que desperta a curiosidade de cientistas pelo mundo todo, também de curiosos que estarão certamente nos próximos dias ligadinhos a todos os movimentos que acontecem aí no espaço pertinho da Terra. E com essa notícia, né, a gente se despede do Pauta Aberta desta quarta. A você um excelente fim de tarde. A gente tem um novo encontro amanhã aqui na TV Evangelizar. Até lá!